vez aqui, numa entrevista aqui do podcast aqui do Brasil do Bem, e nós temos uma convidada super especial também, que é uma nova embaixadora, a Eve da Macalo. E tudo bem, Eve? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. A Eve, assim, é bem bacana, bem agitada, ela trabalha com a questão de marcas, é uma gaúcha, né? E eu gostei, assim, de colocar nossa conversa já agora. Como é que vocês vieram do Rio Grande do Sul? Conta a sua história. Você sempre gostou de fazer? Eu lembro que você falou assim, eu gostava sempre de desenhar, de fazer nada, mas isso é desde criança já? Como é que é essa história? Então, eu sou do Rio Grande do Sul. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra sempre poder compartilhar um pouquinho de quem eu sou e por que as coisas são na minha vida e por que tem que ser, né? Então, enfim, tô muito honrada de verdade. Mas, para começar, então, para contar um pouquinho da minha história, eu venho de uma família muito humilde, então, assim, meus pais me tiveram, eles eram bem novos, né? E quando eu tinha ali em torno de 12 anos, mais ou menos, foi a primeira vez, assim, que eu tive o acesso mesmo ao computador, né? E aí, pra ajudar nessa questão dos meus pais, pra eu conseguir ajudar em casa, na renda da família e tudo mais, eu comecei a fazer slides pra vender na escola. Slides? Slides no PowerPoint. Slides no PowerPoint. E tinha, tipo, trabalhos em grupo das turmas, e aí alguns grupos me contratavam, eles me passavam o que era pra escrever, e aí eu fazia o layout dos slides, e eu vendia por 3, 5, 10 reais. E foi assim que eu comecei. E aí eu comecei também a desenvolver convites de aniversário, tudo no PowerPoint. E aí, quando eu tinha uns... Isso que você me falou uma vez, vou cortar pro... Você falou uma vez, Frank, sai do PowerPoint, vai lá pro Canvas, né? Você começou lá de... Eu comecei. Exatamente. Então, aí, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, né, a minha mãe falou, olha, que legal isso que tu tá fazendo e tudo mais, mas acho que tu precisa trabalhar, porque precisa assinar certa carteira e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, então, carteira assinada mesmo, como faxineira, numa lojinha de aviamentos. Aviamentos, lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Qual cidade? Lá. Lajeado. 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 Então, aí enfim, comecei a trabalhar lá e tudo mais, e eu sempre aprendi com meu avô, assim, meu avô trabalhou por muitos anos, e sempre dizia assim, começa por baixo na empresa, para você poder crescer na empresa, vai fazendo um bom trabalho, que um dia você chega lá no topo, que foi o que o meu avô fez, assim, né, e sempre ficou essa informação para mim. E aí, pensei, não, vou começar como faxineira, vai dar tudo certo, né. E quando eu tinha mais ou menos, estavam, sei lá, uns 13 meses, né? 13 mais ou menos. Eu acredito muito em Deus, assim, né? Eu acho que ele vai fazendo as coisas no propósito que a gente tem que atender. Antes de eu te contar dessa parte dos 3 meses, quando eu tava uns 2 meses, eu nunca vou me esquecer que eu vi 2 meninas que iam abrir uma agência de publicidade, irem lá para poder comprar algumas coisas para decorar a agência de publicidade delas. Eu não atendia, eu era faxineira e eu só via. E eu pensava assim, nossa, Deus, ia ser... Ai, até me arrepio. Ia ser muito incrível de verdade se eu tivesse uma agência um dia. Olha só. E eu lembro... Assim, eu lembro delas lá comprando as coisas, eu pensava assim, nossa, ia ser tão mágico se eu tivesse uma agência um dia também. Quem sabe, né? Que idade? Eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. E aí, beleza, daí passou um tempo, daí quando eu tava mais ou menos uns 3 meses, era inverno e tal, e minha chefe falou assim, Evelyn, o movimento tá aumentando muito, as vendas de lãs e tal, então eu preciso que amanhã de manhã você venha trabalhar, vou te pagar por fora e tal, e amanhã de manhã tu venha pra ajudar a atender. Daí eu pensei, pá, essa é a oportunidade que eu tenho pra ganhar uma promoção e eu vou deixar de ser faxineira e vou começar a atender. Pensei, nossa, eu me maquiei, fiquei super empolgada e tal. Eu lembro que eu tava no ônibus, eu fui cantando assim, tava muito empolgada. E aí eu cheguei lá, eu pensei assim, planejei tudo na minha cabeça. Vou chegar lá, vou olhar como que uma colega atende e depois eu vou fazer igual. Aí, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem um termo que quando a gente quer fazer com que alguém muito novo passe vergonha, a gente diz que a gente vai tirar corinho daquela pessoa. Vai tirar corinho da Corinho pessoa. da pessoa. E aí... O pessoal queria tirar o corinho. Tiraram o corinho de mim. E daí eles fizeram assim, atende a primeira cliente. E eu pensei, Como é que eu vou atender se eu não sei? Como é que eu vou pegar os códigos? Eu não sei fazer nada. Aí eu atendi.
O nome dela era Denise. Tu já vai Você entender. lembrou do nome, ó. Você vai entender por que que eu lembro do nome. Porque Deus, ele é fiel e ele olha para os seus filhos. E aí, a Denise entrou lá dentro da loja e eu falei assim: Oi, tudo bem? Qual que é seu nome, né? Porque isso eu aprendi, né? Pelo menos, né? Perguntar o nome. O nome do cliente, né? Tudo bem? Assim, eu fui bem sincera. Olha, eu vou ser bem sincera com você. É a primeira cliente na vida que eu tô atendendo dentro dessa loja. Então, assim, se eu errar alguma coisa, tu me perdoa, porque eu não sei, tá? Então, ela falou: Não, fica tranquila. É o seguinte. Eu tô precisando fazer um convite pra minha filha de aniversário. E eu preciso comprar tutu, né? No caso, você chama aqui de tule, pra colar no convite. Tu consegue me ajudar? Claro que eu consigo. Eu desenvolvo convites para as pessoas no PowerPoint. Nananana. E dei ideia dela, me mostrou e não sei o que. Deu, eu acho que dá para ajustar isso aqui. Assim vai ficar melhor e tal. E as suas amigas ficaram só. Ela estava atendendo os outros clientes. Já estava atendendo. Porque estava bem movimentado. Tá. E aí eu comecei a dar várias ideias, assim, ajusta isso aqui, imprime. Aí ela no final, assim, eu lembro que eu levei ela pro caixa, ela falou: Nossa, você é muito boa nisso. Teu primeiro atendimento. Escuta, tu trabalha com isso? Daí eu falei, na minha ingenuidade, né? Eu falei, sim, eu sou designer no PowerPoint. Ela falou, que ótimo, eu tô com uma vaga aberta na minha empresa, sou dona de uma gráfica e eu preciso de uma designer lá. Você quer vir trabalhar comigo? Olha só. E aí, eu, óbvio, pedi as contas e na segunda-feira eu tava lá. Olha só. Por isso que eu digo que Deus é fiel para com os seus filhos e Ele olha pra gente, Ele sabe dos desejos do nosso coração. E de verdade, assim, esse dia foi muito especial pra mim, eu nunca vou me esquecer desse dia, porque de verdade, verdadeira, quando a gente ama o que a gente faz, Frank, Deus olha pra gente e as coisas acontecem de verdade. Enfim, fui pra essa gráfica, cresci muito nessa gráfica, aprendi muito com a Denise. Até hoje, quando eu vou pra Lajeado, eu sempre passo lá na Copy Green. Eles são, assim, pessoas muito especiais mesmo pra mim. E ela sempre pede pra eu voltar. E de lá, eu saí, então, pra fundar a Macalo, porque eu comecei a ter muitos clientes por fora também. E quanto tempo, assim, você Quando eu ficou tinha lá? 18, eu fiquei 2 anos lá. 2 anos? 2 anos lá. E nesse tempo eu comecei a ter muitos clientes por fora, né? Porque eu tinha os meus colegas da escola que eu já tinha atendido. Esses colegas da escola tinham amigos que tinham lojas que tinham não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu tinha clientes lá, que eu atendia na gráfica, mas eu tinha muito cliente por fora também. E nesse meio tempo também eu conheci o Leandro, que hoje é meu marido, na época era meu namorado. Ele tem 10 anos a mais que eu. E ele já via em mim algo que eu não via, né? E ele sempre dizia assim, porque tu tem que abrir a tua agência, tu tem que abrir a tua agência. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu abri a Macalo. Olha só que bacana a história. E aí, a primeira empresa eu quebrei. Normal, né? O empresário chega assim, quantas vezes você quebrou? Vixe, várias, né? Então, a minha primeira empresa eu quebrei. Na época não era Macalo, era Estúdio E. E o meu maior erro é porque a empresa ela era 100% centralizada em mim. E aí a demanda começou a crescer. Eu precisei colocar a equipe, as pessoas não queriam ser atendidas pela equipe. E eu quebrei a minha primeira empresa. Assim. Porque eu tinha orgulho, eu era uma excelente técnica, mas uma péssima administradora. E isso eu sempre falo para todas as minhas clientes, para todas as minhas amigas, você precisa, além de ser uma técnica, você precisa ser gestora, você precisa ser empresária. Nesses anos todos, assim, já completaram 9 anos, né, que eu tenho a Macalo, que eu sou empresária e tudo mais. Eu vivi muitas histórias. A gente começou a atender as mulheres empreendedoras. Hoje a gente, claro, tem uma comunicação bem feminina, porque vocês não perceberam, eu amo rosa. Eu não vou mudar isso em mim. E um dos meus maiores aprendizados quando eu comecei a empreender foi o seguinte. O maior diferencial que a gente pode ter dentro da nossa empresa é ser a gente. Porque quando eu comecei, quando eu tinha 18 anos, as pessoas diziam assim, agora que você é empresária, Evelyn, tu tem que usar blazer, tu tem que usar batom vermelho, salto alto e não sei o que, sentar, falar sério, falar difícil. E eu fiz isso de fato, porque eu não tinha conhecimento naquela época, eu acho que nem existia a palavra mentoria. Não. Se existia, nem era falado, né? É verdade. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ser quem eu não era.
E o que começou a acontecer? Eu comecei a atender um monte de cliente que não tinham nada a ver comigo também. Começou a atrair clientes diferentes. Que não me respeitavam como pessoa. Eu ficava frustrada e não entendia o porquê, mas se nem eu mesma me respeitava, como é que eu vou esperar que alguém respeite? E aí, eu comecei a estudar sobre gestão, sobre o poder que a gente tem quando a gente se conhece, do autoconhecimento de verdade. E aí eu comecei a entender que esse meu jeitinho meigo de ser, ele não diminui todo mulherão, empresária que eu sou, tudo que eu vivi, a minha história, a minha garra, a minha força. Esse é o meu jeito de ser. Esse é o meu jeito Agora, de me ser. diga uma coisa, você vê, porque tem um lado que a pessoa vai, ela mas muitas vezes ela puxa alguém, né? Na sua família. Você é mais pro lado do pai ou mais do lado da mãe ou o que você acha? Então, eu admiro muito meus pais, amo muito eles e eu acredito que eles fizeram o melhor por mim dentro das possibilidades do conhecimento deles. Mas hoje, 100% eu sou mais a minha avó. A sua avó? A minha avó, parte da minha infância foi criada por ela. Ela não está mais conosco, já faz 9 anos. Sim. Mas ela é a grande inspiração da minha vida, assim. Ela não foi empreendedora, ela era costureira e tudo mais, mas ela, independente do que acontecia, ela sempre estava com um sorriso no rosto. E mesmo com todas as dificuldades que ela passava, ela sempre tinha delicadeza dentro dela. E pra mim isso foi a minha maior inspiração e continuará sendo até o fim da minha vida. Que legal, bacana isso aí. E aí, continuando a tua história, daí como é que foi? Você quebrou, aí como é que foi essa sensação? Porque as pessoas ficam, puxa vida, e aí? Tá, e daí, né? Como é que a gente sai dessa, né? A primeira coisa que eu pensei foi a minha mãe dizendo assim, eu falei que não era pra você ter saído da gráfica. Foi a primeira coisa que eu pensei. A segunda coisa que eu pensei eu preciso continuar. E aí eu fui atrás, e todo um restinho de dinheirinho assim que sobrou da empresa, misturava muito dinheiro, PF, PJ. Que nem eu falei, eu era uma péssima gestora, uma pessoa extremamente orgulhosa, horrível isso. Enfim, mas foi quem eu era, isso, hoje se eu sou Trouxe assim... o que você é agora. Exatamente. Então, o restinho de dinheiro que eu tinha, peguei e investi numa mentoria de negócios. Não fiz um cursinho de marketing, não fiz um cursinho de design. Fui lá e fiz uma mentoria de negócios. E aí foi que eu planejei como ia funcionar a Macalo. A primeira coisa que ia ser para uma agência para negócios idealizados por mulheres. E Frank, de verdade, foi uma das melhores escolhas da minha vida. Eu acolhi muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Muitas mulheres que criaram seus negócios porque estavam, de alguma forma, sendo oprimidas pelos seus maridos dentro de casa e delas criar esses negócios para poder sair desses relacionamentos. Então, eu vivi muita coisa incrível. Nesse meio tempo, o Lê, que é engenheiro químico, também começou a me ajudar muito porque a empresa começou a crescer demais. E eu não estava dando conta de gerenciar a empresa sozinha. Então, alguém tinha que cuidar da parte equipe, criativa e tal, e a outra pessoa da parte mais técnica, tipo financeira, né? Essa parte assim, RH e tudo mais. Então, eu chamei o Lê para trabalhar comigo, ele largou a engenharia química para trabalhar na Macalo. Hoje nós somos sócios na vida e no trabalho. E como é que é isso? Porque deve ser uma, né? Como é que é? Porque a gente percebe já desde o primeiro dia, você é uma pessoa bem expansiva, né? Tá? Ele já é uma pessoa mais tranquila, tal. Isso aí ajudou? Ou muitas vezes tem como é que chama? Um pega pra capar, como se diz assim, né? No gaúcho lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprendeu sendo casado, assim, na vida e no trabalho também, é sobre respeitar o outro e respeitar a pessoa como ela é, né? Nós somos muito diferentes, sim, mas nós somos extremamente complementares. Tudo que eu não tenho, ele tem. E tudo que ele não tem, eu tenho. E tudo bem, né? E tudo ótimo, tudo perfeito, porque é assim que funciona uma boa sociedade também. Porque você chama um sócio quando você está precisando de algo que você não consegue fazer. Né? Então, ele complementa. Ele é minha metade, minha dupla perfeita, assim. No início foi muito difícil, sim, porque eu tinha essa coisa de querer cuidar de tudo e tudo mais, mas aí foi entendendo
é que ele tem as peculiaridades dele, o jeito de gerir dele, e a gente fazendo reuniões para a gente poder alinhar isso e respeitando, aprendendo a criar confiança e respeito. Eu acho que o melhor sócio que a gente pode ter, na minha opinião, é a pessoa que você dorme do lado todos os dias. Porque se você não confiar nessa pessoa, quem você vai confiar? E sociedade é muito sobre confiança, sabe? Eu já tive outras sociedades que, nossa, enfim, que foi um desastre total, mas é porque eram pessoas que não eram complementares ou pessoas que pensavam muito diferente, pessoas que eu não confiava 100%. E sociedade é sobre isso. Então a gente acabou. A gente funciona muito bem até hoje. Muitas pessoas nos perguntam, só que eu não me imagino tendo sociedade com outra pessoa a não ser ele, de verdade. E aí, nesse tempo, então, a Macalo acabou se tornando, digamos assim, o pilar financeiro da nossa casa. Foi a melhor decisão que a gente tomou, porque a gente começou a focar nas mesmas coisas. Então, foi muito legal. E aí, há 2 anos atrás, na verdade, em 2023, a gente começou a atender muitos clientes para fora. Então, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, clientes do Canadá, enfim, outros países também. E aí, eu tava muito nessa função de tava toda hora pegando avião, indo para São Paulo. A gente morava no interior do Rio Grande do Sul. E tava assim, tava começando a ficar bem sustentável essa rotina. Rotina, né? Cansa, Numa das minhas últimas vindas de São Paulo, no início de 2024, para você ter uma noção, em 2024, no período de fevereiro a abril, eu fui 12 vezes para São Paulo. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa mesmo, assim. Então, era muito corrido e eu era uma estranha dentro da minha casa. Nossa, enfim. E aí a gente começou a cogitar a possibilidade de nós nos mudarmos. Toda a nossa família fica no Rio Grande do Sul, eles são de lá. Ah, nessa época você. Não, 2024 já estava aqui, né? Ou No não? início, não, nós nos mudamos em Ah, agosto. vocês mudaram em agosto? É. Então, mano, é uma puxada. Não, era horrível, era bem horrível mesmo, assim. Então, enfim. E aí, a gente acabou começando a cogitar. Vamos se mudar? Ai, mas pra onde que nós vamos? Vamos pra Porto Alegre? Vamos pra Florianópolis? Vamos pra Curitiba? Nesse meio tempo, a gente acabou também abrindo uma rede de franquias de cafeterias, a sede era aqui, a gente conheceu Curitiba, nós nos apaixonamos pela cidade e, mais uma vez, Deus é muito bom, Ele vê os seus filhos e Ele é fiel para aqueles que o amam. No dia 31 de julho de 2023, nós viemos aqui para uma conferência de negócios e nós fomos ao Jardim Botânico e lá eu fiz uma oração, o Leandro sabe dessa oração porque ele estava do meu lado. E eu falei, Deus, a próxima vez que eu colocar os meus pés nessa cidade, que seja pra morar. No dia 1º de agosto de 2024, um ano e um dia depois dessa oração, a gente se mudou. Olha só. Claro que teve a questão climática, né, de enchente no Rio Grande do Sul, e isso fortaleceu ainda mais a gente ficou totalmente sem ter como vir e ir para cursos e tal, isso nos impediu, porque as pontes quebraram, foi horrível. Então, a gente tomou a decisão, nós vamos nos mudar. No início foi muito difícil, eu tenho meu avô que tem 80 anos lá no Rio Grande do Sul e tudo mais, esse avô que eu falei que me ensinou muita coisa, assim, né, o vô Olávio, mas eu precisei pensar em mim, na minha família, e também no nosso relacionamento e na nossa empresa como um todo, né. Eu tenho uma frase muito forte pra mim, que é do Paulo Vieira, que eu vou levar pro resto da minha vida, que eu não sou uma criança que eu faço o que eu quero quando eu quero, eu sou uma adulta. E eu preciso entender que as necessidades tem coisas que precisam ser feitas que não, elas precisam ser feitas e pronto. E ter vindo pra cá, claro que a gente veio com muito medo, assim, porque foi uma coisa assim, pra nossa família, por exemplo, nós somos as pessoas que moram mais longe lá do Rio Grande do Sul. Todo mundo dizendo, nossa, vocês são loucos, vocês vão voltar ainda esse ano, e não sei o quê. E Frank, essa foi a melhor decisão da nossa vida. A gente cresceu muito como pessoas, a gente cresceu muito como empresários, acima de tudo. A gente começou eu já achava que eu era estratégica como empresária, mas hoje eu sou muito mais. Me tornei uma líder melhor, uma pessoa melhor, tudo melhor. Me aproximei mais de Deus. Então, assim, foi a melhor decisão da minha vida ter vindo pra cá. Eu percebi na nossa conversa que você fala muita coisa parte de espiritual, né? Isso tem uma marca lá de criança já. Como é que é isso? O meu pai é pastor. Ah, teu Já pai é começa pastor? por aí.
Meu pai é pastor, eu venho de uma família cristã, né? E meu pai é pastor de uma outra religião, mas a gente acabou se convertendo para a Igreja Batista em novembro do ano passado, em 2024, no caso, né? E eu acredito sim, Frank, que Jesus existe sim, ele tá vivo sim. Ele mora dentro da minha casa, pra você ter uma ideia. Eu tenho certeza disso. Ele mora dentro da sua também. E ele é meu sócio. Depois que de verdade eu entendi quem é Jesus e o que ele faz por nós, Frank, de verdade, eu não estou sozinha. Se der tudo errado, amanhã vai melhorar porque Jesus é meu amigo, Jesus é meu pai. Ele jamais quer. Que pai que quer ver os seus filhos, É verdade. né? É verdade. Que pai que quer ver? Então é óbvio que Deus, às vezes, ele nos ensina. A gente é teimoso. É verdade. E uma das coisas que eu aprendi nesse 1 ano de Curitiba foi que o melhor caminho para eu seguir é o caminho que o Senhor disser que eu tenho que fazer. Lá. É o caminho que Ele traçou para minha vida. E a gente acha que porque a gente mora aqui na Terra, a gente sabe mais, mas Ele tá vendo de um plano lá de cima muito maior. É óbvio que Ele tem o melhor para nós. Então eu sou a filha amada e mimada de Jesus. Mima. Muito mimada, porque olha, Jesus faz quase tudo que eu quero. É verdade, olha só que interessante. E me diga uma coisa, nessa questão do teu trabalho, então você desenvolve logomarcas, você desenvolve identidade visual, como é que é isso? Só para... Nós somos especialistas, então, em branding, desenvolvimento de identidade visual, toda essa parte de colorimetria, essa parte de posicionamento, criação de negócios, desenvolvimento do plano de negócios, tudo isso nós fazemos. Além disso, nós também fazemos a gestão das redes sociais, de posicionamento das empresas também. Nós temos uma equipe completa que consegue fazer esse trabalho de uma forma super bacana. Graças a Deus, temos clientes há muitos anos. Que e a bom. gente... Nosso slogan é a agência que você pode chamar de melhor amiga. E justamente é isso que acontece Legal. mesmo, então. E me diga, você falou muito das mulheres. É muita empresárias mulheres ou você pega... Como é que é? Hoje 80% das nossas clientes são mulheres empreendedoras. 80%. Isso. E 20% são os maridos das nossas clientes. 20% são os maridos. Isso. Bem isso. Entendi. Legal. E me diga uma coisa assim, qual foi o motivo agora que o nosso amigo, o pessoal que está ouvindo aqui, né? Por que você tomou a decisão de, puxa vida, até você falou que você participou de vários grupos de network e tal. E por que então aqui? Lembra que eu te falei que o melhor caminho é o que o Senhor tem preparado para mim? Pois é. Então, o Brasil do Bem, ele é uma resposta de oração minha. As reuniões aqui, eles são uma resposta de oração, porque eu queria muito um lugar aonde não tivesse somente vendas, mas crescimento e expansão, na qual as pessoas realmente estivessem ali buscando evoluir, não só vender. E desde o primeiro encontro, Frank, que eu estive aqui, eu sabia que eu devia estar aqui e fazer parte disso. Então eu faço parte disso primeiro porque o Senhor quer. Segundo, eu faço parte disso por conta do propósito lindo que esse grupo tem, que é sim um diferencial. E eu continuarei indicando para todas as pessoas, Legal. porque de verdade é o maior diferencial e é um dos grupos mais legais que eu já fui. Olha só que bacana, muito legal. E me diga uma coisa então agora, se a pessoa gostou dessa nossa conversa, que foi muito emocionante, né? Até, né? Se tivesse um lenço aqui, né? Porque a história é impressionante. Obrigada. Como é que as pessoas podem te achar? Primeiro podem me seguir no Instagram, é @MacaluBranding, MAKALLU Branding. Lá a gente compartilha, eu acredito lá que nosso grande diário, então a gente compartilha tudo que a gente erra, tudo que a gente acerta, as histórias nossas e das nossas clientes também. E a gente também tá no TikTok, que também é @MacaluBranding, e a gente também tá no YouTube, @MacaluBranding. A gente compartilha o que a gente enxerga sobre o mundo dos negócios, o mundo das marcas e contamos as histórias das nossas clientes também por lá. Olha só que bacana. Legal, pessoal. Olha só que fantástico essa história aqui que nós ouvimos numa nova embaixadora aqui. E vocês assistam aí a várias, aí no YouTube tem várias histórias de outros empresários que você também que está assistindo, poxa vida, eu quero fazer parte. Vem aqui todas as quintas-feiras, nós temos essa nossa reunião das 8 até as 10, atrás daqui do Shopping Miller, que é fácil de você achar, né? Tá? No Impact Hub, muito bacana que você vai ter a oportunidade de conhecer também a Eve pessoalmente e vai que você precisa de fazer uma marca, né? É verdade. Você está na pessoa certa.
certo aqui no grupo, É tá bom? isso aí. Valeu, muito obrigado Muito pela obrigada atenção por e é aqui. fantástica a história, né? E a gente vai conversando, tá? Com certeza. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês.